dia, nós somos a comunidade católica Renovados com Cristo. Estamos aqui para falar do Evangelho de hoje, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram ao lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis aí minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar do Evangelho de hoje, né? Jesus, nesse Evangelho, ele não está discriminando nem a sua mãe nem os seus irmãos, né? Que às vezes alguns fazem alguma leitura meio errada desse Evangelho e dizem que Jesus está desprezando, né, a sua mãe e seus irmãos. Mas não é verdade, né? Jesus, no Evangelho, ele aponta, pode ler no Evangelho, ele aponta para a mãe e para os irmãos, que são seus discípulos, né? Não são seus irmãos, são discípulos. Então, a partir disso, ele diz, né? Se vocês fizerem como a minha mãe fez, como meus discípulos fizeram, né? Vocês também serão minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Então, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, né, são irmãos e irmãs de Jesus. Estão do lado de Jesus, estão na família de Jesus, caminham com Jesus. Então não podemos usar essas expressões erradas, né? Que às vezes parece que esse Evangelho, Jesus está menosprezando a sua mãe e os seus irmãos, ou alguma coisa parecida. Não, Jesus não está. Ele aponta, o Evangelho vai dizer que ele apontando para sua mãe e seus discípulos, Jesus diz: eis aí a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então tem que ter cuidado, né, para não falar bobagem do Evangelho, que às vezes nem está dizendo. É igual aquela parte que tem, né, Jesus caiu do cavalo. Paulo caiu do cavalo, né? Não existe cavalo lá. Se tu lê essa leitura, Paulo não caiu de nenhum cavalo. Paulo caiu, só está dizendo isso a leitura. Claro que algumas suposições vão dizer que ele estava no cavalo com uma guarda, com alguns soldados, essas coisas todas. Mas o texto não está dizendo. Então, quando a gente lê, a igreja fala muito da liturgia, né? Para a gente ter cuidado com a liturgia, observar, ver a leitura, essa questão toda, para que a gente não fuja do que Jesus está dizendo, não fuja do que o texto está dizendo, né? Não invente coisas que o texto não está dizendo. Então, que o Evangelho de hoje ensine, né, cada um de nós a fazermos a vontade de Deus, a mudar de vida, a se converter, a ser como Jesus, ou ser como Nossa Senhora, ser como seus discípulos, seus santos, tantos outros, né, que viveram nessa terra pregando o Evangelho. Então, que o Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude, que o Espírito Santo mude o nosso coração, nossa mente, nossa alma. Vem, Espírito Santo do Pai, em nome de Jesus Cristo, muda todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa história. Xanda balaíra e canta, larrandara e abalaíra e abalaíra. Vem, Espírito Santo do Pai, sopra sobre esse lugar, sopra sobre nós, trazendo cura, libertação, graça, unção, poder e autoridade de Deus. Vem, Espírito Santo do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Santo Espírito nos converta cada dia mais. Amém. Amém.